Jeremias, capítulo 5. Moradores de Jerusalém, procurem nas ruas, olhem para todos os lados, vejam com seus próprios olhos, procurem nas praças. Vejam se conseguem achar alguém que faça o que é direito e que procure ser fiel em tudo. Se acharem, Deus perdoará Jerusalém. Embora jurem por Deus, o Senhor, o juramento de vocês é falso. O que o Senhor quer é fidelidade. Ele os castigou, mas vocês não se importaram. Ele os esmagou, mas vocês não aprenderam a lição. Foram teimosos e não quiseram voltar para ele. Então eu pensei, só os ignorantes agem assim. São eles que não têm juízo, não conhecem a vontade do Senhor, nem sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Agora, vou procurar os homens importantes e falar com eles. Com certeza, eles conhecem a vontade do Senhor e sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Porém, todos eles rejeitaram a autoridade de Deus e não quiseram lhe obedecer. Por isso, um leão da floresta os matará. Um lobo do deserto os fará em pedaços. E um leopardo ficará escondido para atacar as cidades deles. Se saírem da cidade, serão despedaçados, pois os seus pecados são muitos, e muitas vezes eles têm abandonado a Deus. Deus perguntou: por que devo perdoar os pecados do meu povo? Eles me abandonaram e estão jurando por deuses que de fato não são deuses. Eu alimentei o meu povo até que ele ficasse satisfeito. Mas eles cometeram adultério e gastaram o seu tempo com prostitutas. Como cavalos bem alimentados, ardendo em desejo, cada um deles anda atrás da mulher do seu vizinho. Será que não devo castigá-los por causa dessas coisas? Será que não devo me vingar de uma nação assim? Vou dar ordem aos inimigos para que derrubem as suas plantações de uvas, porém não mandarei que as destruam completamente. Vou dizer aos inimigos que arranquem os ramos das parreiras, pois esses ramos não são meus. O povo de Judá e o povo de Israel me traíram abertamente. Eu, o Senhor, estou falando. O povo disse que o Senhor Deus o estava enganando. Eles disseram assim: o Senhor não vai fazer nada. Nenhum mal vai acontecer com a gente. E não haverá nem guerra, nem fome. O povo diz que os profetas são apenas vento e que não têm nenhuma mensagem de Deus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, me disse: Jeremias, eu vou lhe dizer o que vai acontecer com esse povo por ter dito essas coisas. Eu farei com que as minhas palavras sejam como um fogo saindo da sua boca, Jeremias. Esse povo será como lenha e o fogo vai queimá-lo. Escute, povo de Israel, o que o Senhor Deus diz. Eu, o Senhor, vou trazer de longe uma nação para atacá-los.
É uma nação forte e antiga, que fala uma língua que vocês não conhecem e palavras que vocês não entendem. Os soldados desse país são valentes. Com as suas flechas, eles matam sem dó nem piedade. Eles vão comer as colheitas e os alimentos de vocês e matar os seus filhos e filhas. Vão comer os rebanhos e o gado e devorar as frutas nas suas parreiras e figueiras. E o exército deles destruirá as cidades protegidas por muralhas em que vocês confiam. Porém, eu, o Senhor, afirmo que mesmo naqueles dias não destruirei completamente o meu povo. Quando perguntarem por que foi que eu fiz todas essas coisas, você, Jeremias, dirá: vocês abandonaram a Deus e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Agora servirão a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Deus diz: avisem os descendentes de Jacó. Digam isto ao povo de Judá. Preste atenção, povo tolo e sem juízo. Vocês que têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem. Eu sou Deus, o Senhor. Por que vocês não me temem? Por que não tremem na minha presença? Fui eu que pus a areia como limite do mar, um limite permanente que ele nunca pode atravessar. O mar fica bravo, mas não pode avançar. As ondas rugem, mas não podem passar. Porém, vocês são um povo teimoso e rebelde que se revoltou e me abandonou. Vocês não disseram no seu coração: precisamos temer o Senhor, nosso Deus, que faz a chuva cair no tempo certo, tanto a chuva do outono como a da primavera. Precisamos temer o Deus que todos os anos traz o tempo da colheita. Em vez disso, os seus pecados e as suas maldades afastaram essas coisas boas e vocês não puderam aproveitá-las. No meio do meu povo existem homens maus. São como as pessoas que armam arapucas para pegar passarinhos, mas as armadilhas deles são para pegar gente. Assim como uma gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. É por isso que são poderosos e ricos e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limites. Não defendem a causa dos órfãos, nem se importam com os direitos dos pobres. Mas eu os castigarei por causa disso e me vingarei desta nação. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Uma coisa horrível, espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade. E, apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo. E o meu povo gosta disso. Porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? Jeremias, capítulo 6. Povo da tribo de Benjamim, saia de Jerusalém e fuja para um lugar seguro. Toquem corneta em Tecoa e ponham um aviso em Bet-Aquerem.
pois desgraça e destruição vão chegar do norte. Jerusalém, bela e encantadora cidade, o seu fim está perto. Os reis vão acampar aí com seus exércitos. Eles vão armar barracas ao seu redor, cada um no lugar que escolher. Eles vão dizer: preparem-se para atacar a cidade. Aprontem-se. Vamos atacar ao meio-dia. Mas depois dirão: é muito tarde. O dia já está quase no fim e as sombras estão ficando compridas. Aprontem-se. Vamos atacar esta noite. Vamos destruir as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Todo-Poderoso deu esta ordem aos reis: cortem árvores e façam rampas, preparando-se para atacar Jerusalém. Vou castigar esta cidade, porque ela está cheia de violência. Como de um poço sai a água, de Jerusalém sai o pecado. Na cidade falam de violência e destruição. Só vejo doenças e ferimentos. Povo de Jerusalém, que essas coisas sirvam de aviso para vocês. Senão, eu os abandonarei. Farei com que a cidade vire um deserto, um lugar onde não mora ninguém. O Senhor Todo-Poderoso me disse: na terra de Israel não sobrará ninguém. Ela ficará limpa como uma parreira que foi colhida 2 vezes. Como um lavrador colhe as suas uvas, assim você deve salvar todos os que puder. Eu respondi: com quem devo falar? E mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? Eles taparam os ouvidos, pois não querem prestar atenção. Eles não querem ouvir a tua mensagem e zombam do que dizes. Ó Senhor Deus, o teu furor me dominou. Estou cansado de guardar a tua ira dentro de mim. Então Deus me disse: faça cair a minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os moços nas suas reuniões. Maridos e esposas serão levados como prisioneiros, e também os velhinhos. As casas deles ficarão para os outros, e também as suas terras e as suas esposas. Vou castigar o povo desta terra. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Todos, ricos e pobres, procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem uma coisa sem importância. E dizem: vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha e por isso vão cair como os outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus disse ao seu povo: fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam: nós não vamos andar nesse caminho. Deus colocou vigias para prestarem atenção no aviso das cornetas. Mas os vigias disseram:
Nós não vamos prestar atenção. Então Deus disse: ouçam, ó nações da terra, e vejam o que vai acontecer com o meu povo. Escute, ó terra, vou trazer desgraça para esse povo, desgraça que eles merecem, porque não obedeceram às minhas palavras e desprezaram os meus ensinos. Que me importa o incenso que me trazem de Sabá ou as plantas cheirosas que vêm de longe? Não aceitarei as ofertas deles, nem ficarei contente com seus sacrifícios. Assim eu, o Senhor, vou fazer com que esse povo tropece e caia. Pais e filhos morrerão, e amigos e vizinhos também. O Senhor Deus diz: um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte. Uma forte nação está se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e flechas e espadas. São cruéis, não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo o barulho do mar quando está bravo. E estão prontos para atacar a cidade de Jerusalém. Ouvimos a notícia, diz o povo de Jerusalém, e as nossas mãos ficaram moles. A aflição tomou conta de nós, como as dores de uma mulher no parto. Não vamos nos arriscar a ir ao campo, nem a andar pelas estradas, pois o inimigo está armado e há terror por toda parte. Deus diz ao seu povo: como sinal de tristeza, vistam roupa feita de pano grosseiro e rolem nas cinzas. Chorem como se chora a morte de um filho único. Derramem lágrimas amargas, pois o destruidor atacará de repente. Jeremias, põe o meu povo à prova, como se prova o metal. Examine bem e procure descobrir como estão agindo. Todos eles são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São todos perversos, duros como bronze ou ferro. E assim como nem mesmo um forno bem quente consegue derreter a prata a fim de separá-la das impurezas, também não adianta tentar purificar o meu povo, pois os maus não são separados dos bons. Os maus serão chamados de prata impura, porque eu, o Senhor, os rejeitei. Capítulo 3. As primeiras vitórias de Judas. Assim, Judas Macabeu ficou no lugar de Matatias, o seu pai. Todos os seus parentes e todos os que tinham se juntado ao seu pai ficaram do lado dele e lutaram com entusiasmo por Israel. Judas trouxe ainda mais glória para o seu povo. Quando vestia a sua couraça, parecia um gigante. Ele pegou as suas armas de guerra, lutou nas batalhas e com a sua espada defendeu os seus soldados. As suas lutas parecia um leão. Parecia um filhote de leão rugindo quando caça um animal. Perseguia os que desprezavam a lei até pegá-los. Acabou com os que perturbavam o seu povo. Com
Com medo dele, os apóstatas fugiram. Todos os que desprezavam a lei ficaram apavorados. Judas teve sucesso na sua luta pela liberdade. Ele fez com que muitos reis ficassem aflitos, mas com as suas vitórias trouxe alegria para o seu povo. O seu nome será louvado para sempre. Passou por todas as cidades de Israel e acabou com todos os apóstatas. Assim, ele desviou do povo de Israel a ira de Deus. A fama de Judas se espalhou até os fins do mundo, pois ele salvou os que estavam em perigo de morte. Apolônio juntou um grande exército de não-judeus e de homens de Samaria para lutar contra os judeus. Quando Judas soube disso, marchou com seus soldados para lutar contra Apolônio e o derrotou e matou. Muitos soldados inimigos foram mortos e o resto fugiu. Os judeus pegaram as armas dos inimigos. Judas pegou a espada de Apolônio e daí em diante, até a sua morte, ele a usou em todas as batalhas. Serom, o comandante do exército sírio, soube que Judas tinha juntado um exército enorme de soldados dedicados a ele e prontos para lutar. Aí ele pensou assim: vou lutar contra Judas e os seus soldados, aquela gente que despreza a ordem do rei. Assim, eu ficarei famoso e receberei homenagens no reino da Síria. E novamente um forte exército de judeus apóstatas foi ajudá-lo a vingar-se dos judeus. Quando Serom estava chegando perto de Bet-Horon, Judas saiu ao seu encontro com um pequeno grupo de soldados. Quando viram o exército sírio avançando para lutar contra eles, os judeus perguntaram a Judas: como é que nós, que somos tão poucos, podemos lutar contra essa multidão enorme e poderosa? Todos nós estamos fracos, pois ainda não comemos nada hoje. Judas respondeu: Deus consegue vencer tanto com muitos como com poucos. Mas a vitória na batalha não depende do tamanho do exército. É de Deus que vem o poder para vencer. Eles vêm contra nós, cheios de orgulho e de vaidade, querendo acabar conosco, com as nossas esposas e os nossos filhos, e levar embora tudo que é nosso. Mas nós estamos lutando pela nossa vida e pelas nossas leis. É Deus quem os derrotará na nossa presença. Não tenho medo deles. Assim que acabou de falar, Judas e os seus soldados atacaram os sírios e derrotaram Serom e o seu exército. Perseguiram os sírios pela descida de Bet-Horon até a planície. 800 sírios foram mortos e o resto fugiu para a Filistéia. Depois disso, todos começaram a ficar com medo de Judas e dos seus irmãos. E os povos dos países vizinhos ficaram apavorados. Até o rei Antíoco ouviu falar sobre a fama de Judas e os não-judeus comentavam as suas batalhas. O governador Lísias. Quando o rei Antíoco ouviu falar sobre tudo isso, ficou furioso e ordenou que todas as forças armadas do reino se juntassem, formando assim um exército enorme. Ele abriu os cofres do reino, pagou a todos os soldados o salário de 1 ano e ordenou que ficassem prontos para qualquer emergência. Mas ele descobriu que havia pouco dinheiro no tesouro do rei. Os impostos pagos pelas províncias tinham diminuído por causa da revolta e da miséria que ele mesmo havia causado
quando anulou as leis que tinham existido desde os tempos mais antigos. Antíoco era mais generoso do que os reis que haviam governado antes dele. Gastava muito nas suas próprias despesas e era mão aberta quando dava presentes. Ele agora ficou com medo de que faltasse dinheiro para tudo isso, como já havia acontecido mais de uma vez. Antíoco ficou muito aflito e, finalmente, resolveu ir até a Pérsia e cobrar os impostos das províncias daquele país, e assim conseguir muito dinheiro. Antes de partir, Lísias pôs um homem famoso da família real para governar o território que ia desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. E até que voltasse da Pérsia, Antíoco o deixou também encarregado de cuidar da educação do seu filho, Antíoco Eupator. E pôs Lísias como comandante de metade das suas tropas e de todos os elefantes usados nas guerras. E lhe deu instruções a respeito de tudo o que ele queria que fosse feito. Quanto aos moradores na Judéia e de Jerusalém, Antíoco ordenou que Lísias os atacasse com um exército, a fim de derrotar os judeus e acabar com seu poder, especialmente os que ainda estavam morando em Jerusalém, para que ninguém mais lembrasse deles. Lísias deveria trazer estrangeiros para morarem em todo o país de Israel e dividir as terras entre eles. Em seguida, o rei Antíoco saiu de Antioquia, a capital da Síria, com a outra metade do exército. Isso aconteceu no ano 147 da Era Grega. Atravessou o rio Eufrates e marchou pelas províncias do Planalto da Pérsia. Os sírios invadem a Judéia. Lísias escolheu Ptolomeu, filho de Dorimênio e Nicanor e Gorgias, 3 homens famosos que pertenciam ao grupo chamado de Amigos do Rei, e os enviou com 40.000 soldados de infantaria e 7.000 de cavalaria para invadirem o território da Judéia e o arrasarem, como o rei Antíoco havia ordenado. Eles partiram com todos os seus soldados e acamparam na planície da Judéia, perto da cidade de Emaús. Ali, juntaram-se a eles exércitos da Idumeia e da Filistéia. Quando os negociantes daquela região ouviram falar sobre o enorme exército sírio, foram até o acampamento para comprar escravos judeus. Os negociantes levavam consigo correntes e uma enorme quantidade de prata e ouro. Judas e os seus irmãos viram que, com as tropas estrangeiras acampadas no país, as coisas iam de mal a pior. E ficaram sabendo também que o rei Antíoco tinha dado ordens a Lísias para acabar completamente com os judeus. Então, os judeus disseram uns aos outros: Vamos tirar o nosso povo desta situação miserável. Vamos lutar pelo nosso povo e pelo templo. Reuniram-se todos, a fim de se prepararem para a batalha, e para orarem e pedirem a Deus compaixão e misericórdia. Jerusalém estava abandonada e parecia um deserto. Nenhum dos seus moradores entrava ou saía dela. O templo tinha sido profanado
Estrangeiros estavam acampados na fortaleza, e ela, agora, servia de pousada para pagãos. A alegria tinha desaparecido do meio do povo de Israel. Não se ouvia mais música de flauta nem de harpa. A reunião em Mispa. Os judeus se reuniram e foram até Mispa, que fica ao norte de Jerusalém, pois antigamente havia ali um lugar de adoração do povo de Israel. Naquele dia, todos jejuaram, vestiram roupas feitas de pano grosseiro, puseram cinzas na cabeça e rasgaram as suas roupas. Abriram o livro da lei, procurando a mesma direção divina que os pagãos procuram quando consultam os seus ídolos. Trouxeram também os mantos sacerdotais, as ofertas dos primeiros cereais e os dízimos, e chamaram os nazireus que já haviam completado o tempo da sua promessa. E em voz alta, todos clamaram a Deus: O que faremos com todas estas coisas e para onde levaremos estes homens? O teu templo foi pisado pelos pagãos e profanado, e os teus sacerdotes choram por causa de sua desgraça. Os pagãos se ajuntaram contra nós para nos matarem. Tu sabes o que eles estão planejando fazer com a gente. Como poderemos enfrentá-los se tu não nos ajudares? Então tocaram cornetas e todos gritaram bem alto: Depois disso, Judas escolheu homens a quem colocou como chefes de grupos de soldados, de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E de acordo com o que diz a lei, ele mandou de volta para casa todos os que estavam construindo as suas casas, os que tinham casado há pouco tempo, os que tinham plantado parreiras e os que estavam com medo. Aí, Judas marchou com seu exército e acampou ao sul de Emaús e disse aos seus soldados: Preparem-se para lutar e sejam corajosos. Estejam prontos amanhã cedo para lutar contra esses pagãos que se ajuntaram e marcharam contra nós para nos matarem e para destruírem o nosso templo. É melhor nós morrermos na batalha do que vermos a desgraça que vai acontecer com o nosso povo e o nosso templo. Que seja feita a vontade de Deus. Romanos capítulo 3. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas, se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer?
que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então por que não dizer: façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso. Porém, eles serão condenados como merecem. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só,
e aceitará os judeus na base da sua fé, e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Romanos, capítulo 4. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. E a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados. Não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus. Mas, onde não existe lei, também não existe desobediência à lei.
Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o Pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos. Mas, mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele. Falam também de nós, que seremos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado, a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Salmo 106. Aleluia! Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembre de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo. E quando o libertares, liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido maus e perversos. Pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes Ele havia mostrado o seu amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, Ele os salvou como havia prometido. O Senhor Deus deu ordem e o Mar Vermelho secou. Ele fez com que eles o atravessassem como se estivessem pisando terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que os odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. As águas cobriram os inimigos, não escapou nenhum.
Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Mas logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. No deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então Ele deu o que pediram, mas lhes mandou também uma doença terrível. Ali, no seu acampamento, eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o sacerdote dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datã. Abirão e a sua família também foram engolidos. Fogo desceu sobre os seguidores deles e queimou aquela gente má. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali. Que coisas espantosas fez no Mar Vermelho. Depois Deus disse que ia destruir os israelitas. Porém, Moisés, o seu servo escolhido, enfrentou Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Mais tarde, porque não acreditaram na promessa de Deus, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram nas suas barracas, se queixando, e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então o Senhor lhes deu um aviso solene. Ele os faria morrer no deserto. Espalharia os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morressem em países estrangeiros. Depois o povo de Deus se ajuntou no Monte Peor para adorar o Deus Baal, e eles comeram da carne dos sacrifícios oferecidos a deuses sem vida. Com as suas ações, eles fizeram com que Deus ficasse irado e foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias castigou o culpado e a doença acabou. Todos têm lembrado dessa boa ação de Finéias e as gerações futuras nunca esquecerão delas. Depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado. E quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele disse coisas que não devia. Eles não mataram os pagãos como o Senhor Deus tinha mandado, mas casaram com aquela gente e imitaram os seus costumes pagãos. O povo de Deus adorou ídolos e por causa disso foi destruído. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas, como sacrifício aos ídolos de Canaã. E o país se tornou impuro por causa desse sangue. Fazendo essas coisas, eles se corromperam e foram infiéis a Deus. Então o Senhor ficou irado com seu povo. Ficou muito aborrecido com eles. Ele os abandonou nas mãos dos pagãos e estes os dominaram. Os israelitas foram maltratados pelos seus inimigos e ficaram debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus livrou o seu povo,
Mas eles preferiram se revoltar contra ele e se afundar ainda mais no pecado. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu e se voltou para eles quando estavam aflitos. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Ó Senhor, nosso Deus, liberta-nos, tira-nos do meio dos pagãos e leva-nos de volta para nossa terra. Assim, nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre. Que todos os povos da terra digam: Amém. Aleluia.